Olá, galera. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar aqui o vídeo com as dicas para os exercícios complementares, unidade 4, números complexos. Como vocês já estão acostumados, né? Eu preciso inicialmente que vocês acessem lá o meu site, peguem os exercícios complementares do terceiro ano do ensino médio, na aba lateral. Dá uma olhada lá na parte teórica, né, do livro em PDF antes, tá? Depois disso, você também pode acompanhar o material de apoio do livro didático, terceiro ano. Eu sugiro que vocês iniciem pelo conjunto de vídeos do canal Me Salva, tá? São vídeos mais curtos, cada um com uma definição dos números complexos. Juntando o material do livro em PDF, essa sequência de vídeos aqui também do NERC, portal Khan Academy, também ajuda bastante. Vocês vão conseguir dominar a teoria, certo? E aí depois disso vocês vão partir para os exercícios complementares. Vamos lá então. Tentarei fazer de uma maneira breve, tá? Mas eu vou tentar falar sobre todos os exercícios. Bom, o primeiro que aparece é o exercício 1452, onde vocês precisam, em cada caso, determinar os valores de A e B reais, de tal modo que estes números complexos dados na forma de par ordenado sejam iguais. Olha o sinal da igualdade aqui, ó. Eles devem ser iguais. Para isso, vocês inicialmente deverão lembrar, né, que a parte real deve ser igual à parte real e que a parte imaginária deve ser igual à parte imaginária. Então, o item A aqui eu nem vou fazer, né, porque ele já é evidente que o A tem que ser menos 4 e o B tem que ser 5. Tudo bem? Aqui, nós já no item B, temos que realizar alguns cálculos, né? Então, parte imaginária igual parte imaginária. Parte real igual a parte real. Tudo bem? Aqui vocês podem perceber, então, que nós teremos as duas equações. Primeira equação, 2A é igual a 1. E na segunda equação, 3B mais 1 deve ser igual a 9 menos B. Observem que resolvendo, né, essas duas equações aqui do primeiro grau, parece que é um sistema, mas você já encontra diretamente qual que é o valor do A aqui, e, né, resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, pegou esse menos B, manda para o primeiro membro, pega aqui também, né, o mais 1, manda para o segundo membro, você vai encontrar facilmente o valor do B também. E aí você finaliza o exercício, certo? Essa foi a dica do 1452. Próximo exercício é 1453. Nós precisamos aqui efetuar as adições, bem como as multiplicações do D para frente. Tudo bem? A adição de par ordenado, né, números complexos dados na forma de par ordenado, ela também segue o princípio de somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Tudo bem? Eu vou fazer então com vocês o item A. No item A, nós faremos então o seguinte: precisaremos somar o 8 com 1 oitavo, são as partes reais, e o menos 3 décimos somar com o menos 0,3, tá? Eu coloquei aqui um parênteses dentro do outro, não tem problema algum, tá bom? Esse parênteses que eu coloquei menor aqui é só para indicar a regra de sinais. Muito cuidado nessa parte, tá?
Embaixo do 8, o denominador, né? Que não aparece aí é 1. Então você vai ter que tirar o MMC entre 1 e 8, que vai dar 8. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 8 dividido por 1, 8 vezes 8, 64. Depois, mais 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. Pronto. Aqui você já verifica, né, que a parte real então vai ser 65 oitavos. E a parte imaginária, eu sugiro que você também realize na forma de fração, tá bom? Para isso, é só você se recordar que essa parte que está marcada aqui, esse número decimal, menos 0,3, pode ser representado como a fração menos 3 décimos, certo? Então, nós ficaríamos aqui na segunda parte com menos 3 décimos. A regra de sinal aqui, né? Mais com menos, você vai indicar com menos. E 0,3 também é representado por 3 décimos. Tudo bem? Feito isso, como os denominadores são iguais, basta você conservar o denominador e realizar a operação com os numeradores. Vamos ver como que fica então, ó. O primeiro valor vai ser que a parte real, 65 oitavos. Já finalizamos. A parte agora imaginária, você mantém o denominador, que já é igual, né? Não precisa tirar o MMC. E menos 3. Menos 3 é menos 6. Certo? Neste item, se não me engano, lá na parte das respostas do livro em PDF, consta mesmo menos 6 décimos, tá bom? Eu sugiro que você saiba, né, relembre aí como fazer a simplificação, nesse caso por 2, e chegar na fração irredutível, tá bom? Mas assim você finaliza o exercício. Todos os demais serão semelhantes, tá bom? Uma dica em especial apenas para, vou marcar de verde aqui, ó, esse raiz quadrada de 8, tá bom? Essa raiz quadrada de 8 que está aqui, opa, deixa eu mudar a caneta. Essa raiz quadrada de 8 que eu estou pegando em verde aqui, ó, raiz quadrada de 8, você tem que simplificar para conseguir somar com essa raiz de 2. Por quê? Quando você faz a simplificação lá da raiz quadrada de 8, né, você pode fazer a decomposição, aquele esquema igual utilizado no cálculo de MMC. Na decomposição por fatores primos, você vai ver que tem um 2 que faz dupla, sai da raiz, o outro fica. Se quiser usar a propriedade aqui de potenciação radiciação, pode pensar o seguinte: a raiz quadrada de 8 é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Só que a raiz quadrada de 4 é 2, e essa raiz de 2 permanece. Ou seja, no lugar aqui dessa raiz quadrada de 8, nós podemos colocar o 2 raiz de 2, certo? E aí você vai conseguir juntar com a parte real do primeiro número, tá bom? Então, essa é a dica para você conseguir fazer o item B. O C, vocês vão verificar uma propriedade aí, né? Não preciso falar muito, você vai perceber que é igual a, só troca aí o posicionamento. E a partir do exercício D, nós devemos aplicar a propriedade da multiplicação de números complexos, tá bom? Para fazer essa multiplicação, eu vou colocar uma página aqui para não ficar apertado. Pronto. Nessa página eu vou escrever o item E, tá bom? Vou fazer o F, vai. 3, 4 e 1, 2. Então nós temos aqui no F o par ordenado 3, 4 multiplicado pelo par ordenado 1, 2. Tá bom?
Para fazer a multiplicação de números complexos na forma de par ordenado, tem uma regrinha, né, para você memorizar. Depois que você estiver também usando a forma algébrica, fica a seu critério. Tá bom? Escrever lá como 3 mais 4i, 1 mais 2i e aplicar as potências de i. Aqui eu vou fazer conforme a orientação da resolução de exercícios do livro em PDF. Então nós vamos considerar que aqui é o par ordenado AB, aqui o par ordenado CD. E vocês viram lá, né, na parte teórica do livro em PDF, que para definir a multiplicação de pares ordenados, nós devemos fazer aqui A vezes C menos B vezes D, e a parte imaginária vai ser A vezes D mais B vezes C. Essa é a formulinha para que a gente consiga fazer a multiplicação de números complexos. Bom, aqui então nós teremos o seguinte: 3 vezes 1, depois menos 4 vezes 2, que é o B e o D. Então vai ficar 3 vezes 1 menos 4 vezes 2 na parte real. Na parte imaginária é A vezes D, ou seja, 3 vezes 2. Então nós vamos começar com 3 vezes 2, depois mais B vezes C. B vezes C, ou seja, 4 vezes 1. Lembrem-se primeiro de resolver as multiplicações, tá? Então aqui vai ficar 3 menos 8, porque 4 vezes 2 é 8, e 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, que é 4. Dessa forma, nós concluímos que na forma de par ordenado a resposta será dada por menos 5 e 10 na parte imaginária. Tudo bem? Essa daqui, então, é a fórmula que vocês utilizarão para multiplicar números complexos na forma algébrica. Tá bom? Novamente, se você quiser... desculpa, na forma de par ordenado. Novamente, se você quiser fazer o cálculo na forma algébrica, também pode, tá bom? Vai dar na mesma. É só lembrar de colocar no lugar do i ao quadrado menos 1. Tá bom? Quando nós retornarmos aí às aulas presenciais, eu faço com vocês também na forma algébrica esse tipo de exercício, caso tenha alguma dúvida, certo? Aplicando esse conceito nos demais itens, se você não errar nenhuma multiplicação, nenhuma adição, nenhuma subtração, você também vai conseguir chegar nos resultados indicados ao final do livro. Bom, próximo exercício 1459. Obtenha o valor de mn de modo que... Ah, tá. Galera, uma dica, ó. Uma dica não, uma correção, né, no começo. Nesse exercício aqui, ó, essa parte que eu estou grifando aqui, ó, esse MI, ele está incorreto, tá bom? Para você conseguir chegar na resposta que está lá no livro em PDF, tem que ser aqui, ó, vou colocar em vermelho, menos 3NI. Tudo bem? É um errinho de impressão aí. Na hora que o pessoal foi fazer o livro, colocaram M duas vezes. Nem tem N aqui para você definir, né? Então aqui, se você colocar N, consegue chegar na resposta que está lá no final do livro, tá bom? Então todo o resto mantém, só troca aqui esse M por N, tá bom? Vamos lá então. Para que dois números complexos sejam iguais, a parte real tem que ser igual à parte real e a parte imaginária igual à parte imaginária, tá certo? Bom, a parte real do primeiro número, que está no lado esquerdo da igualdade, né, no primeiro membro, é aquela parte sem i, que é o 4m mais 6. E o segundo membro, que é o lado direito, quem está sem i é o 6, ou seja, essa parte que está em roxo tem que ser igual. Então a gente pode escrever aqui que 4m mais 6 deve ser igual a 6.
Além disso, parte imaginária igual a parte imaginária. Então, vou pegar a parte imaginária aqui, ó, em azul. O menos 3n deve ser igual ao menos 6, certo? Porque a parte que é imaginária deve ser a mesma se os números complexos são iguais. Então, nós podemos escrever que menos 3n tem que ser igual a menos 6. E aqui nós acabamos de montar um sistema que é bem simples de resolver, né? Porque as variáveis já estão isoladas, tá? Quando você fizer o cálculo aqui, você vai encontrar facilmente qual é o valor do n e qual é o valor do m, certo? Fica a cargo de vocês agora. No exercício 1463, temos o seguinte enunciado. Qual é o valor de m real para que o produto seja um imaginário puro? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui então, galera, é aplicar a distributiva para realizar o produto, ou seja, nós faremos 2 vezes 3, 2 vezes i. Além disso, mi vezes 3 e mi vezes i. Aplicando essa distributiva, nós ficaremos com a seguinte expressão. 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i, positivo. Depois, mi vezes 3, posso mudar a ordem, né? 3mi. E mi vezes i vai dar mi ao quadrado. Com certeza vocês já viram lá, né, na parte teórica que o valor de i ao quadrado sempre será substituído por menos 1. Né? Essa daí é a parte, né, a definição que aparece no estudo do conjunto dos números complexos. A unidade imaginária ao quadrado é menos 1. Então, se a gente faz essa substituição, tudo bem que nós ficaremos aqui então ó, com m vezes menos 1. Vou fazer de azul aqui, ó. M vezes menos 1, que daria menos m. Tudo bem? Só nessa parte. Substituindo então lá, desde o início, nós temos 6 mais 2i mais 3mi menos m. Ora, mas se nós queremos que esse número seja um imaginário puro, a parte real dele deve ser 0. Ou seja, eu só posso ter aí números com i. Tudo aquilo que não tem i tem que sumir. E qual que é a parte que não tem i aqui? Ó? É o 6 e o menos m. Porque dessa forma, o número será um imaginário puro. Tudo bem? Que é isso que o exercício quer. Ó. Ele quer que você encontre um imaginário puro. Para ser imaginário puro, isso que está em azul, então, deve ser igual a 0. Agora, nós precisamos, então, escrever que, para esse número ser imaginário puro, 6 menos m deve ser igual a 0. E aí você vai finalizar essa parte do exercício, que já está bem óbvio, né? 6 menos que número dá 0, né? Que número será que é esse, né, galera? Aí você vai finalizar aqui, tudo bem? Só uma dica, se ele falasse que o número deve ser real puro, aí a parte imaginária deve ser 0, certo? Então a gente vai pegar tudo aquilo que estava sendo acompanhado com a unidade imaginária, que é o i, e igualar a 0, certo? Depois, no 1464, nós temos as potências de i. Tá bom? Potência de i, galera, só pegar lá o expoente, dividir por 4 e colocar o resto no lugar. Dá uma olhada na teoria antes. Tem tanto nos vídeos do Me Salva quanto na parte teórica do livro em PDF, bem como exercícios resolvidos, tá bom? E elevado a 12, por exemplo, no item A. Vou começar o A com vocês aqui, ó. I elevado a 12. O que você tem que fazer? Pegar um número e dividir por 4, porque ele vai repetir de 4 em 4, tá?
Quando você fizer a divisão, óbvio aqui, né? 12 está na tabuada do 4, então o resto vai ser 0. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e colocar no lugar do expoente que foi dado no exercício, colocar o resto, tá? Nesse caso, então, ficaria assim, ó, i elevado a 0. E aí, na parte das potências de i, né, vocês viram que i elevado a 0 vai ser 1. Por isso que a resposta do item A é 1. E você vai fazer isso em todos, tá certo? Tanto B, quanto C, quanto D, você vai pegar, né, no item B, 42 dividido por 4, coloca lá o resto no lugar. No C, divide 19 por 4, coloca o resto no lugar e assim por diante, tá bom? O E, você vai fazer 2 vezes, né? Então é como se fossem esses 2 itens, por exemplo, somados. Então calcula um, calcula o outro, soma depois, tá? A mesma coisa no F. Parece meio estranho aqui no começo, mas você vai substituindo e vai conseguindo calcular, certo? Vou fazer o D também, só para servir de modelo para vocês conseguirem fazer, tá? Não importa que o expoente é um número um pouco grande, o jeito de fazer vai ser o mesmo, tá? Você pode, inclusive, relembrar os critérios de divisibilidade, né? O critério de divisibilidade do 4 é só olhar aqui, ó, a parte da dezena do número, certo? Nesse caso aqui, ó, 0,1. 0,1, ou seja, o número 1, você não vai conseguir dividir por 4, vai dar 0 e sobra 1. Ou seja, o 1000 i elevado a 1601 é igual a i elevado a 1. Eu já sei disso por causa do critério de divisibilidade do 4, tá? Que eu sugiro que vocês memorizem aí, é só olhar a dezena, tá? Ah, Rafael, mas como que isso acontece? Ficou na dúvida? É só pegar o número que está no expoente e dividir por 4, tá bom? Nesse caso aqui, como ficaria? 1 dá para dividir por 4, tem que pegar o 16. 16 por 4 é 4. Tira lá o 16, vai sobrar 0. Quando você abaixa, né, o próximo 0, 0 dividido por 4 é 0. Aí você vai abaixar o próximo. Né? Abaixa 1 ali, ó. 1 dividido por 4 também não dá, também é 0. Ou seja, 1601 dividido por 4 dá 400, faz todo sentido, né? Porque 400 vezes 4 é 1600, mais 1, 2601. Ou seja, nós podemos, né, simplesmente substituir o 1601 por 1, que foi o que a gente fez aqui, ó, no lugar do 1601 colocou 1. E i elevado a 1 vai ser i, por isso que a resposta do item D vai ser i. E assim por diante. Tudo bem, galera? Caso tenham dúvida em algum item específico, por favor, postem nos comentários, que a galera ajuda e eu também ajudo, tá bom? Exercício número 1471. Galera, no 1471, nós precisamos definir aí, ó, a soma desse complexo Z e do complexo W. Só que dá uma olhada nesse expoente aqui, ó. Elevado a 50, ou seja, a gente precisaria fazer 1 menos I vezes 1 menos I vezes 1 menos I vezes 1 menos I vezes 1 menos I 50 vezes. Insano, certo? Então nós vamos utilizar uma estratégia aqui, ó. Dá uma olhada. O número Z, ele é 1 menos I elevado a 50. Tá? 1 menos I elevado a 50. Só que o 50, vocês lembram lá das propriedades da potenciação? Eu posso escrever o 50 assim, né? Ó, 1 menos I ao quadrado elevado a 25. Por quê? Na potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Ou seja, 2 vezes 25 é a mesma coisa que 50. E aí o que você pode fazer?
calcular quanto que é esse 1 menos i ao quadrado, que isso aqui é fácil de fazer, é um produto notável. E aí a gente substitui e coloca no lugar, tudo bem? Vamos fazer aqui embaixo, então, ó, esse 1 menos i ao quadrado. 1 menos i ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É um produto notável, tá bom? Se você está com dúvida nessa passagem, por favor, acesse lá no meu site, vai na parte da revisão do ensino fundamental, lá tem um vídeo do professor Ferreto sobre produtos notáveis e também no site Só Matemática vocês têm exercícios com resposta para treinar, tá bom? Fazendo isso daqui, você vai chegar no seguinte, bom, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vezes i é 2i. E i ao quadrado, nós já comentamos, né, que i ao quadrado é menos 1. Uma parte central aí dessa unidade de números complexos. E quando a gente faz isso, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, aqui sobrou menos 2i. Ou seja, onde nós tínhamos lá 1 menos i ao quadrado, nós podemos colocar simplesmente menos 2i. É isso que a gente vai fazer agora, substituir esse valor aqui. Certo? Dá uma olhada como fica, ó. Menos 2i elevado a 25. Aqui nós temos uma multiplicação, vou indicar com um pontinho vermelho, tal. É uma multiplicação pelas propriedades da potenciação. Vocês sabem, então, que tem que distribuir, né, o expoente para todos os fatores aqui. Ou seja, nós ficaremos com... Vou continuar aqui embaixo, tá bom? Nós continuaremos aqui, vou trazer daqui para cá. Ficaremos com menos 2 elevado a 25. Deixa eu apagar isso aqui, tá parecendo um 12, né? É um parênteses, isso. Menos 2 elevado a 25 vezes i elevado também a 25. Só que menos 2 elevado a 25 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 25 vezes. Como o expoente é ímpar, o resultado final vai ser negativo. Menos 2 elevado a 25. Vezes i elevado a 25. É igual ao exercício anterior. Quando você divide 25 por 4, dá 6 e sobra 1. Ou seja, i elevado a 25 é a mesma coisa que i elevado a 1. E i elevado a 1 é i. Ou seja, este daqui é o valor do número complexo z. Tudo bem? Eu fiz o z com vocês. Ó, esse daqui é o valor do complexo z. Algumas pessoas devem estar se perguntando aí, né? Tá, Rafael, mas como que eu calculo menos, né, um número negativo de 2 elevado a 25? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 25 vezes. Você não vai calcular isso. Tá? Vou te dar uma dica. Ele vai aparecer aqui também, ó. Só que esse ficou negativo por conta da propriedade do produto notável. Esse daqui vai ficar positivo. Então você vai ter que fazer, né, um jeito análogo, só que colocando mais aqui, você vai colocar mais aqui, você vai colocar mais aqui no W, tá bom? O W vai ser positivo aqui vai dar positivo, né? Quando você fizer o cálculo, vai dar positivo, vai cortar 1 menos 1, só que vai ficar 2i positivo. No final, vai ficar 2 positivo elevado a 25 e elevado a 25. Ou seja, vai ficar bem parecido com o z, só que positivo. E na hora que você somar o z com o w, você vai perceber que um deles é negativo, no caso o z. E o w vai ser a mesma coisa, só que positivo. E quando você... Olha o que ele está pedindo aqui, ó. Quando você soma, né, uma coisa positiva com uma coisa negativa, vai ter que dar um resultado lá. E aí você vai ver quanto que é. Certo? Para não ficar muito pesado, galera, eu vou dividir essa unidade em duas partes.
nós vamos parar aqui no 1471 e depois eu vou postar os demais exercícios, certo? Espero que seja útil para vocês e a gente vai se falando. Até mais, galera. Bons estudos. Tchau, tchau.